Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que a paz possa estar em nossos corações. Por este aprendizado, nós agradecemos desde já por esta oportunidade. Hoje estaremos com a Marilena e com o Fábio, completando os nossos ensinamentos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Deus que nos ampare e nos proteja, abençoando por este momento, pedindo a Jesus, aos mentores espirituais, que nos oriente, iluminando as nossas mentes e dando a nós todo o conhecimento necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. Que a paz se faça presente hoje e sempre. Graças a Deus. Olá! Dando continuidade nos nossos estudos dentro do Evangelho do Lar, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos no capítulo 12, Perfeição Moral. O item de hoje a ser estudado é o Caracteres do Homem de Bem, questão 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde e ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de compensação, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todo o mundo, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem disso tirar vaidade, porque sabe que Deus que os deu pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para levantar seu moral, e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que dão as leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Olá, espero que estejam todos bem. Paz de Jesus em todos os corações. Dando sequência ao estudo do Evangelho de hoje, leremos as perguntas 919 e 919A, com o tema Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. 919A. A resposta é longa e é autoexplicativa. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Resposta:
Lembrando que toda essa resposta é de Santo Agostinho para Kardec. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha própria consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas, direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade. Mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque esses não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Portanto, olha o conselho, é bom ouvir às vezes o que um inimigo, um adversário tem a dizer sobre a gente, porque ele com certeza estará sendo sincero, muitas vezes mais sincero do que um amigo. Então ele vai estar mostrando quem nós realmente somos. Continuando. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar delas más tendências, como arranca as más ervas de um jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz o balanço de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele repouso que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois, vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, portanto, ele fala, eles provocaram os fenômenos para chamar a atenção. Depois, eles divulgaram as regras, as leis, os ensinamentos, né, que culminaram no Livro dos Espíritos. Comentário de Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas para nós. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem perceber, por falta de perscrutar a natureza e o motivo de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ele exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e, pela soma das respostas,
pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Então Kardec quer dizer o seguinte, que a gente tem que ser categórico, perguntar para nós, será que as minhas atitudes foram suficientes? Será que eu posso ter ofendido alguém, magoado alguém, desrespeitado alguém? Eu fiz o bem? Quer dizer, perguntas que exijam respostas e não ficar contemporizando, não, até que foi bom, até que eu fiz bem, até que eu não estou errado, todo mundo faz isso, esse tipo de coisa. Não, ele fala para ser incisivo. Eu fiz o correto, eu estou de consciência limpa. E segundo Santo Agostinho é isso, interrogar a própria consciência diariamente para pontuar, tal coisa não fui tão correto, que amanhã eu seja melhor. Saber onde errou para poder acertar. Muita paz a todos os corações. Fiquem com Deus. E assim, mais uma vez, nós agradecemos a Jesus, que tudo faz parte do nosso progresso espiritual. Obrigado, Senhor, por este momento. Que possamos lembrar nos nossos pensamentos dos nossos irmãos menos favorecidos, que eles possam ter um pouco de paz, de harmonia, de fé e de esperança. Que os mentores espirituais nos orientem sempre, a fim de que juntos possamos unir os nossos pensamentos no amor fraterno, no entendimento superior, agradecendo sempre por tudo que o Mestre nos tem nos amparado. Muito obrigado, Senhor Jesus. A todos, principalmente as pessoas que fazem parte conosco, que as bênçãos do céu se façam presente em todos os corações. Graças a Deus. E assim seja.